Olá, tudo bem? Vamos agora resolver mais questões da segunda fase da prova da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que está cada vez mais perto. E o tema de hoje são funções e gráficos. Como sempre eu digo, pause o vídeo, tente fazer por conta própria, que em seguida a gente vai à resolução. Sem mais delongas, vamos às questões. Primeira questão de hoje caiu no OBMEP 2017 para o nível 3. A figura mostra um polígono ABCDE em que todos os lados, exceto AE, são horizontais ou verticais e têm os comprimentos indicados na figura. Considere agora uma reta vertical distante do vértice A com 0 menor que x menor ou igual a 5. Ela divide o polígono ABCDE em dois polígonos, um situado à direita da reta e outro à esquerda. Considere a função f que associa a cada valor de x o perímetro do polígono situado à esquerda da reta. Por exemplo, f de 3 é o perímetro do triângulo AHE, enquanto f de 5 é o perímetro do polígono ABCDE. Item A. Calcule f de 3. Muito bem, a questão tem um enunciado um tanto complicado, mas a questão em si não é das mais difíceis não. Você verá isso logo em seguida. Muito bem, a questão tem um enunciado um tanto complicado, mas a questão em si não é tão difícil assim de se fazer, uma vez que você entenda o que está sendo pedido. Vamos lá. Primeiramente, vamos ampliar a figura e saber algumas medidas que a gente pode calcular. Aquele segmento em roxo mede 2, porque ele vai ter a mesma medida daquele segmento que está logo acima dele, que também mede 2. E além disso, temos que fechar um segmento ali em vermelho que mede 4. Porque veja, bem na direita do desenho, temos uma reta que mede 6, temos um segmento que mede 6. Então, do lado esquerdo ali, mais no meio do desenho, para completar com aquele 2, podemos desenhar uma reta ali, um segmento que mede 4, beleza? E dessa forma, vamos ter dois segmentos paralelos que vão medir 6. Agora, o que acontece? Vamos ter uma reta que vai se deslocando a partir do vértice A, que vai da esquerda para a direita. E com essa reta é fechado um triângulo ou um determinado polígono aí, e a gente tem que determinar qual que é o perímetro desse polígono. Então pensa o seguinte, olhando naquele lado ali de baixo da figura, se o lado inteiro mede 5, aquele outro pedaço mede 3. E se você analisar bem, 3 é exatamente o valor que a gente vai ter que usar na nossa função. Agora temos destacado em vermelho um lado que mede 3 e outro lado que mede 4 de um triângulo. E a gente tem que determinar qual que é o perímetro do triângulo formado aí quando essa reta, quando esse valor de x que a questão falou, vale 3. O que acontece? Temos um triângulo retângulo, se você analisar bem, certo? Porque temos base e altura, são lados perpendiculares, beleza? Se a gente lembrar do teorema de Pitágoras, vamos ter o seguinte, hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. E esses catetos, a gente sabe, são os dois lados que a gente calculou, 3 e 4. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. Então, a hipotenusa ao quadrado vale 25. Tirando a raiz, a gente descobre que a hipotenusa desse triângulo mede 5. Então a gente fechou aí o polígono formado e dessa forma a gente consegue calcular qual que é o f de 3, o perímetro desse triângulo AHE. Vai ser 3 mais 4 mais 5 que dá 12. E essa é a resposta dessa questão. Item B. Calcule f de 5. Muito bem, nesse caso aí o que a gente vai ter que fazer é basicamente calcular o perímetro da figura inteira. Então, quando x mede 5, o que a gente vai ter? A gente vai ter que somar todos os lados dessa figura, porque a figura formada por essa reta que vai se deslocando, que a questão falou, que o enunciado falou, vai contemplar todo o nosso polígono. Então, o item B basicamente diz o seguinte, calcule o perímetro da figura inteira. Então, vai ter o quê? 5 ali embaixo, 5 que a gente calculou agora há pouco no item anterior, 2, 2 e 6. Somando toda essa galera aí, 5 mais 5 mais 2 mais 2 mais 6, você vai chegar em 20. Então, f de 5 vale 20. Item B, resolvido. Item C. Escreva as expressões de f de x para 0 menor que x menor ou igual a 3 e para 3 menor que x menor ou igual a 5. Muito bem.
um passo de cada vez. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é determinar a função f de x que nos dá o perímetro da figura formada em função ali do x. Agora veja o seguinte, de acordo com o item A, que foi o que a gente calculou agora há pouco, quando x vale 3, o nosso perímetro vale 12. E veja que sempre, quando o nosso x varia entre 0 e 3, nós vamos formar um triângulo. E digo mais, esse triângulo é sempre proporcional ao tamanho do x. Veja só, ao invés de 3, vamos supor que o x vale 1,5. Dessa forma, vamos ter o quê? O lado que media 4 vai medir metade, que é 2. E o lado que media 5 vai medir metade, que é 2,5. Então repare, quando x vale 1,5, a nossa f de x atinge o valor de 6. O perímetro da figura é 6. Veja que quando x vale 1,5, o f de x vale 4 vezes o x, ou seja, o f de x vale 6. Quando x vale 3, que foi o que a gente calculou no item A, f de x vale 12, que é 4 vezes o 3. Ou seja, o nosso f de x é sempre 4 vezes a medida x. Então já temos a função que expressa o valor de f de x para o intervalo entre 0 e 3. A situação muda um pouco de figura quando os valores de x são maiores do que 3, porque veja o seguinte, para qualquer valor acima de 3, a gente vai ter calculado no perímetro aquela medida que vale 3, o 5 que a gente calculou no item A, aquele 2 e uma certa altura que vale 6. E além disso, a gente também vai ter dois segmentos ali que podemos dizer que medem x menos 3, certo? Tanto em cima quanto embaixo vamos ter um pedacinho que mede x menos 3. Então, se a gente somar todo mundo, todas essas medidas, incluindo esses x menos 3, a gente vai chegar no f de x. Fazendo essa conta aí, 16 mais x menos 3 mais x menos 3 vai ficar o quê? 16 menos 3 dá 10 e x mais x, 2x. Então, alcançamos aí a nossa função f de x para o intervalo em que x é maior que 3 e menor ou igual a 5. f de x é igual a 10 mais 2x. Uma possível justificativa está aí. Item C, resolvido. Item D, esboce o gráfico da função f. Muito bem, aqui a gente não vai precisar justificar nada, mas é bom ter em mãos aquilo que a gente obteve, as funções que a gente obteve no item anterior, porque vai ficar mais fácil para a gente desenhar. Veja o seguinte, vamos colocar nesse gráfico os pontos que a gente obteve no item A e no item B. Veja, no item A a gente descobriu que f de 3 vale 12, então vamos colocar isso no gráfico. No item B, a gente descobriu que f de 5 vale 20, então esse ponto também entra no gráfico. Agora repare, vamos observar primeiro valores menores do que 3, x menor ou igual a 3. O que vai acontecer? A gente viu ali que a função f de x é sempre 4 vezes o valor de x. Ou seja, quando x vale 1, f de x vale 4. Quando x vale 2, f de x vale 8. Com isso, a gente já consegue traçar um pedaço aí desse gráfico. Agora veja que a situação muda para valores maiores do que 3. Vamos pegar aquela f de x igual a 10 mais 2x para calcular um valor. Vamos supor que o x vale 4. O que a gente vai ter? A gente vai ter 10 mais 2 vezes 4. Então isso vai dar 18. Ou seja, quando x vale 4, nosso f de x vale 18. E essa lógica permanece para todos os valores que são aí um pouquinho maiores do que 3. Então 3,01, 3,02 vai dar isso. Se você esboçar no gráfico, vamos ter essa situação. Veja que a partir do 3 temos essa outra reta aí. O gráfico ficou quebrado, mas é assim mesmo. E veja também que eu desenhei uma bolinha aberta, porque para o valor sendo exatamente 3, a nossa f de x não vale 16, vale 12. Então aí está o esboço do gráfico que a questão pediu. Item D, resolvido. Próxima questão do nosso vídeo caiu na UBMAP 2012 para o nível 3. Uma pista de ciclismo é formada por duas circunferências tangentes. O comprimento da maior é 4.000 metros e o da menor é 2.000 metros. Os pontos marcados dividem cada circunferência em 4 arcos iguais. Dois ciclistas percorrem esse circuito com velocidade constante no sentido das setas e trocam de circunferência ao passar pelo ponto A. Cada um deles percorre a circunferência menor em 8 minutos. Item A.
Suponha que os ciclistas partam ao mesmo tempo dos pontos B e D. Quanto tempo após a partida eles se encontram pela primeira vez? Vamos lá. Bom, a questão falou para nós que cada ciclista dá uma volta completa na circunferência menor em 8 minutos. Como a pista maior tem o dobro do comprimento, vai demorar o dobro do tempo para que o ciclista consiga aí percorrer essa volta inteira. É interessante a gente fazer o seguinte, 2.000 divididos por 8 vai dar 250 metros por minuto. Essa é a velocidade constante de cada um dos dois ciclistas. Como está dividido em 4 partes cada uma das pistas, vamos olhar primeiramente a pista menor. Veja que a pista menor, se eu pegar um quarto dela, um trecho dela, vai ser 500 metros. Afinal de contas, a pista inteira tem 2.000 metros. Ou seja, para percorrer esse trecho aí que a gente destacou, o ciclista vai demorar 2 minutos, certo? Já que ele percorre 250 metros por minuto. Agora, se a gente pegar ali a circunferência maior, um trecho da circunferência maior, isso vai dar 1.000 metros. Afinal de contas, a circunferência grandona inteira tem 4.000 metros. Então, aquele trecho AB vai ter 1.000 metros. Isso quer dizer que cada ciclista vai demorar 4 minutos para percorrer ali o trecho da circunferência maior. Dito isso, vamos agora à questão. A questão está dizendo para a gente que cada ciclista partiu do ponto B e do ponto D. E vamos ver agora a distância percorrida por cada um deles até o momento em que eles se encontram pela primeira vez, seguindo o sentido das setas. Vamos lá. O ciclista que largou em D vai chegar ao ponto A e o ciclista que largou em B vai chegar ao ponto C. Eles vão ter percorrido 1.000 metros. O ciclista verde vai percorrer mais 1.000 metros e chegar no ponto D. Já o ciclista A vai percorrer 1.000 metros e chegar no ponto F. Finalmente, os dois ciclistas vão se encontrar no ponto A. Veja, o ciclista verde vai do D para o A, percorrendo 1.000 metros, e o ciclista vermelho vai do ponto F até o ponto A, percorrendo também 1.000 metros. Então, quando eles percorrerem 3.000 metros, eles vão se encontrar ali no ponto A pela primeira vez. Repare que também vai ser interessante para as próximas questões, que a única forma deles se encontrarem é no ponto A, quando eles passam pelo ponto A. Então, 3.000 metros divididos por 250 metros vai dar para a gente 12. Ou seja, 12 minutos após eles terem largado, eles se encontraram pela primeira vez no ponto A. Uma possível forma de você justificar esse item seria explicar qual foi o trajeto de cada um dos ciclistas e em seguida fazer o cálculo aí para determinar o tempo. Item A, resolvido. Item B. Suponha que os ciclistas partam ao mesmo tempo e se encontrem 20 minutos após a partida. Quais foram seus pontos de partida? Muito bem, a estratégia aqui é a gente fazer de trás para frente. Vamos pensar no momento em que eles se encontraram no ponto A, que é o único ponto em que eles podem se encontrar. O que vai acontecer? Um ciclista vai ter partido da circunferência menor e o outro da circunferência maior, beleza? Então vamos pensar o seguinte, vamos voltar no tempo 20 minutos primeiro para o ciclista ali em vermelho, beleza? O que vai acontecer? 2 minutos, que a gente viu anteriormente, é o tempo que ele demora para percorrer um trecho da circunferência menor. 4 minutos para percorrer 2 trechos, 6 minutos, 8 minutos para percorrer a circunferência menor inteira. E como a gente também viu, demora 4 minutos para um ciclista percorrer um trecho da circunferência maior. Então, 12 minutos esse ciclista estava no ponto D, 16 minutos antes ele estava no ponto C e 20 minutos então ele estava no ponto B. Olha que legal, um dos ciclistas vai ter partido do ponto B para chegar ao ponto A 20 minutos depois. E o outro ciclista, que a gente vai representar aqui em verde, vai chegar no ponto A vindo da circunferência maior. E a estratégia é a mesma. Voltando no tempo então 4 minutos, esse ciclista vai estar no ponto D. Voltando 8 minutos, ele vai estar no ponto C. 12 no ponto B, 16 no ponto A, 18 no ponto G, veja que demora 2 minutos para percorrer um trecho da circunferência menor, e mais 2 minutos, ou seja, 20 minutos antes, esse ciclista aí se encontrava no ponto F, beleza? Então, um ciclista partiu do ponto B e o outro partiu do ponto F. 20 minutos depois, eles se encontraram no ponto A. Para justificar, bastava você descrever exatamente qual foi o trajeto percorrido por cada um, que já seria provavelmente o suficiente para você justificar esse item, beleza? Item C.
Dizemos que a distância d entre os ciclistas é o comprimento do menor caminho entre eles ao longo da pista, independente do sentido do percurso. Por exemplo, se os ciclistas estão nos pontos G e D, a distância entre eles é 1.500 metros, correspondente aos arcos GA e AD. Suponha que os ciclistas partam ao mesmo tempo dos pontos G e D e esboce o gráfico da distância entre os ciclistas em função do tempo, até que eles retornem aos seus pontos de partida. A questão já disse pra gente que os dois ciclistas vão sair dos pontos G e D, e que a distância entre G e D, se a gente olhar ali com atenção no desenho, é 1.500 metros. É a menor distância possível entre os dois. Lembrando sempre, um trecho da circunferência menor mede 500 metros, certo? E um trecho da circunferência maior vai medir 1.000 metros. Muita atenção quanto a isso. Então, um deles parte do ponto G e o outro do ponto D. O que vai acontecer? Vamos seguir aqui o caminho das flechas. O que vai acontecer? O ciclista do ponto G vai para o ponto A e o ciclista do ponto D vai para o ponto A também. Mas veja, ele vai ficar no meio do caminho, porque a gente avançou 500 metros aqui. Então, 500 metros depois, o que estava em G chegou em A e o que estava em D vai estar ali naquele ponto azul. Veja que a distância entre eles vai ser de 500 metros, certo? Metade do trecho da circunferência maior. Como o trecho da circunferência maior é 1.000 metros, metade disso, 500. E a gente bota no gráfico. Vamos agora de 500 em 500 metros para ver o que acontece. O ciclista de A vai estar no meio do caminho entre A e B, e o ciclista que estava em D vai chegar ao ponto A. Repare que a distância entre eles se conserva em 500 metros. Tranquilo? Vamos agora avançar mais 500 metros. O ciclista vermelho vai para o ponto B e o ciclista que estava no ponto A, o ciclista azul, vai para o ponto E. Veja que a distância entre os dois vai ser agora de 1.500 metros. 500 da circunferência menor, 1.000 da circunferência maior. Avançando mais 500 metros para cada um, o que vai acontecer? O azul vai chegar em F e o vermelho vai estar no meio do caminho entre B e C. Veja o seguinte, a distância entre os dois vai ser o quê? Vai ser metade da circunferência menor, que são 1.000 metros, mais 1.000 metros entre A e B, mais 500 metros ali do B até o ponto vermelho. Então, 2.500 metros é a distância, é a menor distância entre os dois ciclistas. Tranquilo? Mais 500 metros, o que vai acontecer? O ciclista azul vai chegar no ponto G e o ciclista vermelho vai chegar no ponto C. Vão percorrer ambos 500 metros. Se você olhar bem, a distância entre os dois vai ser metade da circunferência grandona, 2.000 metros, mais um trecho da circunferência menor, 500 metros. Então a distância entre os dois continua sendo de 2.500 metros. Vamos avançando agora mais 500 metros até completar aí esse gráfico. O azul vai do G até o A e o vermelho vai do C até a metade ali do arco CD. A distância entre os dois vai ser o quê? Vai ser os 1.000 metros do A até o D, mais 500 metros do D até o ponto vermelho. Tranquilo? Avançando agora mais 500 metros, o que vai acontecer? O ciclista vermelho vai chegar em D e o ciclista azul vai do A até metade ali do arco até o B. A distância entre os dois se conserva em 1.500 metros. Tranquilo? Avançando 500 metros, mais uma vez a distância continua sendo 1.500 metros. O vermelho vai do D em direção ao A e o azul vai chegar até o ponto B. Mais 500 metros. Repare que a distância entre os dois vai permanecendo aí de 1.500 metros. Olha que interessante. O vermelho chega em A e o azul sai do B em direção ao C. Repare que a distância entre os dois aumenta de novo. O vermelho vai do A até o E e o azul vai alcançar o ponto C. E a distância entre os dois vai ser ali 2.000 metros da circunferência grandona mais 500 metros da pista menor, 2.500 metros. A distância entre os dois se conserva porque o vermelho chega em F e o azul sai de C em direção ao D, então continua 2.500 metros se você analisar com atenção. E em 24 minutos, que é o último ponto que a gente precisa traçar, a gente vai observar que a distância entre os dois ciclistas vai ser aí de 1.500 metros. O vermelho vai chegar em G e o azul vai chegar em D. Então a distância entre os dois vai ser 1.000 mais 500, que dá 1.500 metros. Basta juntar todos esses pontos aí que a gente consegue formar o gráfico em função do tempo. A distância entre os dois ciclistas em função do tempo. Item C resolvido. Bem,
Essa foi a questão de hoje. Espero muitíssimo que isso ajude você na prova, que isso tenha te inspirado a estudar, certo? Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço para você, uma ótima prova, uma excelente prova e até a próxima.